Paz de Deus, meus irmãos, a paz do Senhor, os irmãos de outra liturgia. Vamos falar um pouco aqui sobre a pregação da palavra de Deus e sobre uma parte da escatologia. O que a sua igreja segue? Qual é a linha de pensamento que ela segue para pregar o Apocalipse? Para pregar o fim dos tempos. Qual é a linha de pensamento? Você, irmão, você, irmã, você, ministério, você já pensou nisso? Qual é a sua visão teológica sobre essas questões? Sobre buscar de Deus respostas, como na nossa liturgia. Os crentes da nossa liturgia é acostumado a buscar palavra nas igrejas. Vamos parar um pouco, vamos analisar um texto bíblico. Pedro na prisão. Pedro estava lá em 12 dos Apóstolos. Pedro estava na prisão. O que a igreja estava fazendo? Orando a Deus. Quantos apóstolos estavam presos quando Pedro estava preso? Quantos? Quantos já tinham morrido e quantos ainda restavam? Por que a igreja não foi lá neles buscar a palavra? Em vez de buscar a palavra na boca dos outros apóstolos, a igreja foi orar. Pedir para Deus uma solução, que Deus intercedesse dentro da sua transcendência, na sua emanência, dentro dos seus atributos, interceder e livrar Pedro da prisão. Onde a igreja buscou a resposta? Foi na boca dos apóstolos? Ou foi na oração? Você já parou para pensar sobre isso? Sobre esse negócio de buscar a palavra, buscar a palavra? Você já parou qual é a forma que Deus responde? Daniel tinha uma causa lá em Babilônia. Ele leu a parte de Jeremias e entendeu que o tempo da escravidão que ele tinha, que o povo tinha, era de 70 anos. Ele orou a Deus. Ele intercedeu por ele e pelo povo. E exaltou a soberania de Deus nas suas orações. De onde veio a resposta de Daniel? Ele era um homem cheio de visões, revelações, e mesmo assim não deixou de examinar a Sagrada Escritura. Você na sua liturgia, você está contente com a forma com que eles se apresentam nos púlpitos das igrejas? O que você acha sobre isso? Hoje, no mundo da internet, no mundo digital, as arrogâncias, ignorâncias e cegueiras espiritual da nossa liturgia estão sendo expostas. Você viu agora que o ancião falou? Que não precisa do Espírito Santo. Ô Senhor, tem misericórdia. Vai lá no canal de Josafá e vê a live que ele fez. E mostrando o ancião pregando e falando isso. Com todas as palavras, a sua frase está inteira. Que não precisa do Espírito Santo. Olha onde chegou a nossa liturgia, como que uma igreja não precisa do Espírito Santo. Irmãos, esse bate-papo cristão que nós estamos tendo aqui. Olha tanta cegueira espiritual que está na nossa liturgia. E não é só na liturgia mãe, mas toda a existência tem essa mesma visão, essa mesma cegueira.
Quando eles vão pregar sobre o fim dos tempos, qual é a visão teológica que eles têm? Qual a visão teológica que eles se encontram? Eles é pré-milenista, pós, amilenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, médio-tribulacionista? Qual é a visão que eles pregam no Apocalipse? É por isso que dá muito erro nas suas pregações, na nossa liturgia, porque um prega na igreja lá uma coisa, o outro prega outra coisa, visões desencontradas, visões diferentes. Por quê? Porque não tem base teológica, não tem base numa visão teológica. Por isso que dá desencontro. Mas, então qual é o espírito que prega na boca deles? Qual é o espírito que fala neles? Para ter tanto desencontro nas pregações do fim dos tempos. Já parou para pensar? Você viu o tamanho da cegueira espiritual, cegueiras bíblicas que se encontra na nossa liturgia? Olha que doença que está tendo, a venda da doença, da ignorância na mente dos nossos pregadores. Você já parou para pensar sobre isso? Você não vê uma base bíblica, teológica nas igrejas. Você não vê. Você vê essas pregações gerais, sem começo, meio e fim. Umas pregações que não preenchem as lacunas do coração da igreja. Uns sai contente porque gosta de profecias. Sai todo. Quem gosta de uma pregação bíblica sai descontente. E aí? Qual é a base teológica de pregações? Por que não era melhor criar um tema para poder pregar? Ou pregar uma pregação expositiva? Né? Veja bem, para você pregar sobre missões, para você pregar sobre doutrina, você tem que ter um tema. Tema doutrinário, sobre qual é a doutrina que você quer impor. Missões, você tem que ter um tema de missão para poder pregar. A igreja precisa discipular. O que é discipular? É ensinar. Aqueles 3 anos e meio que os apóstolos, os discípulos tiveram com Jesus, foi como uma faculdade, meus irmãos. Aprendendo do mestre todo o tempo ali. Por isso que lá em João 16, o Senhor falou assim, o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo o que o Senhor disse a eles. Não foi coisas que eles não aprenderam, foi coisas que eles aprenderam e que às vezes podia esquecer. Mas o Espírito Santo os lembraria quando ele estivesse lendo a Sagrada Escritura. Nem o Cristo desprezou as Escrituras, que nem as igrejas da nossa liturgia estão fazendo hoje. Desprezam as Escrituras. Despreza o texto bíblico. Se você for ver bem, há uma cegueira teológica, há uma cegueira incomparável. Outra coisa, eles dizem que lá o pão é quentinho, que a revelação da palavra cai na hora. Não é verdade? Não é isso que nós aprendemos? Eu, com 22 anos de CCB, sempre vivi isso. Faz o que? 7, 8 anos que eu saí da caixinha da religião. Então,
Sabe o que me libertou? Um curso teológico. Um curso teológico, um simples curso teológico. Um bacharel livre aí me libertou da caixinha da religião. Daquela cegueira. Quantas vezes eu debatia. Ai, Senhor, só Deus tem misericórdia. Uma vez, vou contar para vocês. Aqui, na minha cidade, aqui em Campinas, no Parque Industrial, o Debrando, há uns 20 anos atrás. Ele pregou, o irmão Debrando pregou, falou assim, eu vou provar para vocês, olha só, ele pegou um livro, uma parte de Ezequiel, falou assim, vou provar para vocês que televisão é pecado. Ele, vou provar. Aí abriu lá uma parte de Ezequiel, não sei se é 11 de Ezequiel, se é 12, por ali. E falou assim, olha o que os anciãos fazem nas suas câmeras. E eu fui babando, eu era novinho, eu fui babando no irmão da Batista. Falei, ei, meu irmão vai brincar, vou provar para você. Vou pro São Antônio, lembro até hoje de São Antônio. Ele falou, vou provar para você. Vou provar para você que televisão é pecado. Eu mostrei o texto bíblico lá, acho que foi 11 de Ezequiel, ou é 12 ali. O que os anciãos faziam nas suas câmeras. O irmão deu risada e falou, ô irmão Jean, senta aqui, você é novo, deixa eu ensinar você. Aí ele falou para mim, câmera significa aposento. Os anciãos, eles estavam desenhando coisas pornográficas dentro do quarto. Posições, até bestiais. Era isso que eles estavam fazendo. Mais uma vez eu fiquei com vergonha. Vergonha do meu ancião, vergonha da minha igreja, da minha liturgia. Hoje, aqueles que ele falava que o Espírito Santo tinha revelado que era pecado, todo crente tem. Se era o Espírito Santo, não podia ser revogado. Se é Deus, parou para pensar sobre isso? Vamos voltar para as pregações apocalípticas. O que a sua igreja te ensina sobre a volta de Jesus? Qual é a exposição da pregação que ela prega sobre isso? O que esses pregadores te ensinam na nossa liturgia de existência? Ele não tem base. A sua confissão de fé, a confissão de fé da nossa liturgia, ela vai estar, acho que vai até o ponto 12 ali de doutrina, né? Mas ela não te ensina. E nem as suas regras de fé, nem a sua regra de fé, eles ensinam. A própria regra de fé, eles não explanam aqueles versículos que eles mesmos colocaram ali. Você já pegou alguma pregação eles explanando a regra de fé? Você não vê. Então para que ela? E também não prega sobre o fim do tempo, o fim dos tempos. A igreja não sabe se ela é pré-tribulacionista, ela não sabe se ela vai passar pela grande tribulação, se ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação, não sabe nada, a igreja não sabe essas coisas. Olha que cegueira espiritual. Voltando lá, quando os irmãos falam da pregação, que é a revelação, que vai, pum. Deus dá até um pulinho no púlpito assim e fala assim, Deus acabou de me revelar a palavra. Eu dou até risada, irmãos, quando acontece isso. Dentro da igreja, eu fui congregar esses dias lá, o irmão falou assim, mediante os testemunhos, nós vai ler 23 de Salmo. Eu falei, misericórdia. Só teve uma coisa boa, que ele pregou bem, ele explanou bem o 23 de Salmo. Mas, só Deus, irmão. Base no testemunho. Então a igreja testemunhou, agora tem que preencher o ego da igreja. Entendeu? Você está entendendo? Não é o que Deus quer falar. É que a igreja está querendo ouvir. Totalmente diferente. Irmãos,
A Bíblia tem 1189 capítulos, 31.102 versículos. O Espírito Santo que está nele não conhece a Sagrada Escritura, porque eles pregam sempre os mesmos textos bíblicos. 23 de Salmo, 3 de Apocalipse, algumas partes de João, de Mateus, de Lucas e Marcos, alguns pedacinhos ali, né? Aí do Velho Testamento Eliseu faz flutuar o machado, Elias os profetas de Baal, 1 Samuel, Ana cantou, tu vai cantar também. Ai, Senhor. É umas coisas, meus irmãos, que não dá para entender. O Espírito Santo deles não conhece. O Espírito Santo da nossa liturgia não conhece a Sagrada Escritura. 31.102 versículos para você explanar, ensinar a igreja. Eles não conseguem separar dividir. A Sagrada Escritura ela tem uma divisão para você compreender um pouco mais ela, né? O Pentateuco, leis, né? Os livros históricos ali de Josué, Juízes, né? Samuel, os profetas, a divisão dos profetas, né? Aonde estava a igreja em cada situação de época. Os profetas menores, aonde estava a igreja? Não estava lá no cativeiro? Não estava em Babilônia? Então, eu não consigo. A parte poética da Bíblia, que é Jó, Salmo, Cantares de Salomão, as poesias hebraicas, eles não conseguem distinguir o linguajar da Sagrada Escritura. E ainda, olha o que acontece. Além de não conseguir saber separar lei, histórico, né, profético, além de não saber separar a liturgia, não conseguir entender essas partes da Bíblia, sabe o que acontece? Eles não conhecem o texto bíblico que pregam. Eles não conseguem expor o texto bíblico. Eles todos lerem a Sagrada Escritura, mas não conseguem fazer a aplicação pessoal ou aplicação na igreja sobre o texto bíblico. Se você leu a Sagrada Escritura, mas não explanou o texto bíblico, não aplicou o texto bíblico na sua pregação, você não pregou a palavra de Deus. Você pode ter pregado qualquer outra coisa, menos a palavra de Deus. E como é que você sai alimentado da igreja com essas pregações, com essas profecias loucas? E outra coisa, a profecia que um pregador possa pregar, ela tem que estar dentro do contexto e autoridade do que ele leu. Se o que ele leu não dá autoridade para ele profetizar, por que ele profetiza? Está entendendo? Olha que cegueira espiritual está na nossa liturgia. Olha que cegueira espiritual, que doença, que véu diabólico na mente de líderes. E não quer mudar, não. Esse que é o problema. Ó, as desistências saíram da congregação para uma mudança. Mas qual era a mudança que eles queriam? Mudança de liberdade de pregar. Só isso. Agora eu tenho uma igreja, eu posso pregar aquilo que eu pregava lá. Não mudou nada. Nada. Não mudou nada. Cadê o ensinamento bíblico para criança, jovens e casais? Você já viu em alguma das desistências? Não tem. Como que você vai discipular? Sabe o que é discipular? Discipular é ensinar. Como você vai ensinar? Como você vai nos cultos de jovem e lê o texto bíblico? O cooperador de jovem não te explica o texto bíblico, não ensina os líderes da mocidade a explicar o texto bíblico. Eu vou dar uma dica para vocês. Compre a Bíblia do Obreiro. Mocidade,
compra a Bíblia do Obreiro para você ensinar o seu grupo de jovem. Já que a igreja não ensina, você mesmo ensina. Compre a Bíblia do Obreiro. Eu tenho as 2 melhores Bíblias do mundo. Está aqui. Eu tenho a Herança Reformada e Fé Reformada. Para mim, as 2 melhores Bíblias que tem. Tem outras. E outra coisa. Tenha mais de uma Bíblia, mais de uma linguagem bíblica. A João Ferreira de Almeida Corrigida, ou a Corrigida Fiel, é muito boa, sim. Não vou te negar que elas são boas. Só que ela tem uma linguagem arcaica. E nós está longe do tempo do texto bíblico. Os irmãos falam que não pode estudar a Sagrada Escritura. Pergunta para esses irmãos se eles sabem falar hebraico, aramaico e grego. Não. E como é que eles pregam uma coisa que eles não sabem o que está falando? Por isso, irmãos, nós estamos há 2.000 anos longe do contexto da época. A primeira pergunta que um pregador tem que fazer para o texto, para quem é aquele texto? Por que foi exposto aquela profecia naquela época? Para depois ele trazer para o nosso século XXI, para fazer a aplicação pessoal. Você não vê uma exegese. Sabe o que é exegese? É tirar do texto o que está no texto. Cavucar o texto. E para isso tem que estudar. Agora, exegese é colocar no texto o que não está no texto. É o que a nossa liturgia faz. Por isso que é uma liturgia enferma, doente. Todo dia o povo está buscando palavra. Você viu o que eu falei no começo da live. Pedro estava preso. Pedro estava lá preso. A igreja estava orando. Por que a igreja não foi lá para João? Que João estava solto, não estava? Por que a igreja não foi lá para João buscar a palavra? Na boca de João, para João pregar? Não, foram orar. Esse negócio de buscar a palavra, isso é o meio de criar estrelas de púlpito. E alimentar a vaidade do sentimento humano na igreja. É isso. Eu fiz uma pregação agora, quando eu saí da UTI agora, eu fiz uma pregação sobre a obsessão da vaidade humana. Entra no meu canal aqui, Estudo da Bíblia, e vê essa pregação. Essa mensagem, aí você vai entender que essas pregações de busca de palavra, que o pregador sente a necessidade de alimentar a igreja nesse ego, é vaidade. E não é palavra de Deus, irmãos. Não é palavra de Deus. Irmão, vamos ficar por aqui para a live não ficar muito grande. Esse é o bate-papo. Comenta aí. Manda a sua dúvida doutrinária. Entendeu? Doutrinária, sistemática. Você quer ouvir sobre doutrinas bíblicas? Manda aí. Coloca aí. Eu faço o tema para vocês. Eu faço com todo amor e carinho. Ensinar é o que eu amo fazer. Fiquem todos com Deus e Deus seja louvado. Sou o irmão Jean de Campinas. Wellington, Deus te abençoe. Que Deus te guarde, você, a sua casa, a tua família. E que haja crescimento espiritual nas vossas vidas e na vossa casa. Deus seja louvado.